Fala pessoal, boa noite. Seja bem-vindo novamente ao programa de saúde mental do Precursor. Aqui a gente está na nossa terceira aula. Vamos dar continuidade. Para quem ainda não assistiu, para quem está aqui pela primeira vez, as aulas elas são disponibilizadas no canal do YouTube e também no aplicativo do Precursor. Então já baixa o aplicativo, já se inscreve no canal. Aqui também temos outras matérias muito interessantes, disponíveis gratuitas, como Excel, inglês e outros assuntos também. Você pode dar uma olhada no canal aí, que semanalmente vai estar sempre entrando aulas novas, conteúdos atualizados por profissionais de cada uma dessas áreas. E também profissionais que passaram pela instituição do Exército Brasileiro. É o Precursor, uma comunidade, uma plataforma em apoio aos militares do Exército Brasileiro, a família militar, aqueles que buscam um dia fazer parte, ou quem simpatiza com os assuntos que a gente está aqui falando semanalmente. Uma plataforma de desenvolvimento pessoal. Para a gente dar uma pincelada no que foi feito até aqui, né, só conceitos básicos, a gente começou introduzindo o que é a saúde mental, seus principais conceitos e mitos da cultura, né, que a saúde mental é a maneira que a gente usa as nossas habilidades para lidar com os desafios da vida. E na aula passada a gente falou sobre as emoções. O que são as emoções? Qual a diferença de uma emoção para sentimento? Qual o papel e a função da emoção para a forma que a gente se adapta aos ambientes, para a forma que a gente se comunica com as pessoas, que a gente se relaciona com as nossas atividades e da própria evolução das espécies. Então, pegando alguns ganchos para que a gente tenha um nivelamento de entendimento da mensagem de hoje, a emoção já tem que ter ficado claro para você que está assistindo que ela é um fenômeno visível, uma reação corporal, fisiológica, frente a um determinado estímulo. Então, frente a um determinado estímulo, eu vou emitir, vivenciar emoções e comportamentos. Qual a diferença da emoção para o sentimento? O sentimento é a forma que a gente interpreta as emoções. Então, é quando a gente nomeia uma emoção e traz um significado, ou seja, ele é secundário à emoção. A gente falou também sobre as emoções básicas, aquelas emoções que elas são vivenciadas por todos nós, independente do país, independente da cultura. Que são emoções como a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, a surpresa, a repulsa. Em todos os lugares do mundo as pessoas vão vivenciar essas emoções. E a forma que a gente, desde que a gente nasceu e cresceu e conviveu com os nossos pais, com as pessoas que nos criaram, com o ambiente que a gente desenvolveu a nossa cognição, né, os nossos aprendizados, isso vai impactar na forma que a gente se relaciona com as emoções. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre tudo isso para chegar na ansiedade. Tá? Então, a forma que a gente aprendeu, que a gente imitou, que a gente conhece como uma emoção saudável, é a forma que a gente continua se relacionando até hoje. E ainda existe, dentro da cultura, vários estigmas que acabam prejudicando essa nossa habilidade de regular. Então, às vezes, a gente acha o quê? Que um descontrole emocional, vou só trazer um exemplo, né? Às vezes a gente acha que se a pessoa está chorando, por exemplo, ela está tendo um descontrole emocional. Mas não. Na verdade, o choro, ele é uma emoção, é a reação corporal, que é uma maneira da gente acessar os nossos pensamentos, memórias, aprendizados e se comunicar com o outro. Então, isso não é um descontrole emocional, isso é um controle emocional. Na verdade, é uma regulação emocional, porque a gente não controla nada, né? Mas é uma regulação emocional. Seria um descontrole se, junto com o choro, aí você fizer comportamentos ou atos e falas que prejudiquem, ofendam ou desrespeitam ou vão de encontro a ferir os direitos humanos das outras pessoas. Aí sim, você teve um descontrole emocional, porque além de ter tido essas reações físicas, você teve também comportamentos que foram disfuncionais ao que era esperado naquele ambiente para o bem-estar do grupo. Então, não tendo tido esse comportamento, só o simples fato de você chorar, você não está tendo um descontrole emocional, você está acessando formas dos seus pensamentos, está também sim, avaliando e se permitindo a sentir. Nós pensamos, a razão pura ela não existe. Nós pensamos com o nosso corpo,
com as nossas emoções e com o que a gente absorve do mundo à nossa volta. Tá? É interessante, eu gostaria de, para a gente começar, compartilhar. Teve uma pergunta da última aula para essa que eu acredito que possa ser interessante para você que está escutando agora. Qual que é a nossa proposta aqui? Me perguntaram assim, caramba, mas como você vai conseguir falar desse assunto em tão pouco tempo? Foi ótima essa pergunta, porque em nenhum momento aqui eu realmente deixei claro até qual profundidade que a gente está chegando dos assuntos que a gente está conversando. Então, a gente está aqui dentro de um contexto de um programa de saúde mental, que vão ter 10 módulos, cada módulo com mais ou menos 30 minutos, porque eu sei o quanto o seu tempo é valioso, e em 30 minutos eu acredito que dê para a gente trazer bastante informação e educação em saúde mental, e não vamos aprofundar a um nível de uma psicoterapia, que é algo que é feito semanalmente, durante meses, né, depende de cada pessoa. Não vamos aprofundar a nível de um curso de especialização, que existem cursos de anos para falar só sobre os assuntos que a gente está falando aqui. Então, qual que é o meu objetivo? Para que você saiba, para que você possa acompanhar, é trazer educação dentro da saúde mental, é quebrar mitos da cultura de pessoas que não são da área, que não estudam a área, que aprenderam com outras pessoas que também não estudaram a área. Então, eu quero trazer realidades e mitos dentro do contexto da saúde mental e apresentar a compreensão de tudo isso que a gente está falando. Começamos pelo próprio termo em si, da saúde mental, as emoções, e hoje vamos começar a introduzir a ansiedade. Então, tudo isso é algo introdutório para que você possa entender. Por que é tão importante entender desses assuntos? Porque o primeiro passo para a gente mudar é a gente compreender. Se a gente não compreende, a gente não consegue corrigir. Por isso que é tão importante quando a pessoa, ela mesmo decide que está em um momento de olhar para si, de buscar uma psicoterapia, ela é voluntária. É comprovado que isso é o primeiro passo para a eficácia de um processo de reestruturação cognitiva, é a pessoa ser voluntária para estar ali, entender que nesse momento é importante para ela. Então aqui o meu objetivo é esse, trazer compreensão desses assuntos para vocês. E sobre as emoções, a gente já entendeu, então ficou claro para todo mundo. Como que é o processo para emitir, para vivenciar uma emoção? Você tem um estímulo, que é uma situação que você está vivendo. A partir desse estímulo, você vai ter vários pensamentos que são influenciados por crenças da sua experiência de desenvolvimento, junto com predisposições genéticas, e aí sim você vai emitir emoção e comportamento, sendo que tudo isso acontece muito rápido, praticamente junto. Então, essa forma de explicar é só para dar uma didática para ficar mais claro. A partir daí, um breve voo nas emoções. Então, passando para o nível da emoção básica que a gente já conversou, da diferenciação de emoção para sentimento, da forma que a gente avalia as coisas à nossa volta e que a gente entra em contato com as emoções. Agora, o que são as emoções primárias adaptativas? Ou seja, dentro daquelas que a gente conversou, quais são adaptativas e quais são desadaptativas? Qual que é a diferença de uma adaptação ou desadaptação? As adaptativas, elas são esperadas pelo que o momento espera. Por exemplo, eu tenho tristeza por uma perda, tristeza por um luto. É funcional essa tristeza, inclusive é importante que eu acesse essa tristeza no momento de um luto. Eu tenho raiva por ter sido ofendido por uma violação, por um prejuízo que foi causado dentro de algum contexto. É importante essa raiva, ela é funcional e é importante ter o acesso a essa raiva. Então ela é adaptativa. Ou eu tenho medo de um perigo real. Eu estou no avião, um exemplo, estou no avião, aí o piloto comunica: atenção passageiros, vamos passar por extremas turbulências, coloque o cinto e esteja preparados para o primeiro socorro. Sei lá. Na hora ali é um perigo, é um alerta. Então você vai ter possivelmente medo. É uma emoção primária adaptativa, que é esperada dentro do que o ambiente está proporcionando, são fatos. E as desadaptativas? As emoções primárias desadaptativas é quando você, depois de ter tido uma emoção dessa, adaptativa,
você não consegue sair dela, por exemplo. Você fica nela e você remói, volta, e já passou dias e ainda você está com aquilo, com aquela angústia, e você depois se arrepende por ter tido aquela angústia, e aí vai se tornando um efeito bola de neve dentro das emoções, que é aquela a famosa confusão. Caramba, não sei o que eu estou sentindo, não sei o que eu quero, incerteza, bagunça, né? É basicamente isso. Essas são as emoções primárias desadaptativas. Você não simplesmente vivenciou ela naquele momento que pedia, avaliou, aprendeu e seguiu a vida. Não, você ficou com aquilo preso, nomeando de formas diferentes, evitando, fugindo de alguma forma, não funcional. Tá? Então, um exemplo. Você teve o medo da raiva. Então, depois disso dos exemplos que eu dei, né? Você teve raiva, aí depois você ficou com medo da raiva. Aí depois você ficou com vergonha de ter ficado com medo da raiva. Aí, ou você ficou triste porque você estava com vergonha. Então, entende? As emoções primárias desadaptativas, elas acabam sendo essa forma disfuncional. Eu vou até corrigir um detalhe aqui, que eu comecei a entrar na esfera da emoção secundária desadaptativa. Quando eu falei da gama variada de emoções, até para retificar aqui, essa gama variada de emoções, quando é uma resposta de uma primeira emoção, ela é a emoção secundária desadaptativa. Então, esses últimos exemplos que eu dei, eu tenho medo de ter tido raiva, ou eu tenho vergonha de ter tido raiva, ou eu tenho tristeza de ter tido vergonha. Quando você coloca uma segunda emoção, você está tendo a emoção secundária desadaptativa. E aí sim que começam os maiores problemas, que podem se tornar, dependendo da constância de ser recorrente, podem se tornar um transtorno psicológico. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Essas tentativas fracassadas de controle das emoções primárias são, portanto, as emoções secundárias desadaptativas. E isso traz uma autodesorganização. Resumindo, a palavra-chave: controle. Você tenta controlar as suas emoções primárias, só que você não consegue, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções. E aí sim você faz essa gama variada de emoções que são as secundárias, que geram prejuízos sociais para a gente, que é a dificuldade de criar vínculo com o outro, dificuldade de expor, de falar sobre seus problemas, ou às vezes dificuldade de conhecer pessoas novas, de ter relacionamentos novos, de se permitir estar em um relacionamento amoroso novo, enfim. Aí tem várias consequências disso, né? Ansiedade social, não conseguir se enturmar com pessoas em um ambiente de trabalho ou um ambiente de lazer, né? Outros tipos também, como por exemplo o transtorno do pânico, que a pessoa tem crise, né? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. É uma crise totalmente inesperada, entre aspas, inesperada, mas não controlável, né? E que comete choro intenso ou atos não pensados, né? Instintivos. Isso pode acontecer em lugares públicos, enfim. É muito ruim a pessoa que convive com essas crises, né, que começam dentro dessas dificuldades de lidar com as emoções. Então, e as emoções instrumentais? São aquelas que a gente usa, um exemplo bem legal, você chega em casa e aí a sua esposa tá com expressões mais tristes, ela até fala que eu tô triste hoje. Isso é uma forma de se comunicar, né? Você está buscando o quê? Uma atenção. Então, o que ela está pedindo? Às vezes um carinho, ela está pedindo uma ajuda para cuidar da casa, para cuidar das coisas. Então, isso, às vezes, ela não pede com palavras, mas ela pede com as expressões das emoções instrumentais. Quem é muito bom nisso são as crianças, né? Os cachorros também. Por isso que eu até coloquei a foto do cachorro aí. O cachorro fica aquele constrangimento, aquela cara de pidão, né? Você até resolve dar alguma coisa para ele comer. Ou a criança que pede, por favor, papai, por favor, quero muito. Ela está usando uma emoção instrumental, faz um jogo. Isso é
até que é automática, por isso que é importante para adaptação no grupo. E agora sim, vocês vão entender por que a gente trouxe todo esse contexto para chegar na parte chave, que é o clímax da nossa aula. Qual a raiz da ansiedade? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, o que você pensa. Trazendo um raciocínio do que a gente trouxe aqui, das emoções primárias, adaptativas, desadaptativas e as secundárias desadaptativas. Então, a gente já supõe que a ansiedade, se ela tem uma raiz, ela não é uma emoção primária, certo? Ela é uma resposta intelectual a outra emoção. A qual emoção? Pensa um pouco aí. Então, ela é uma resposta ao medo. A raiz, lá a base do tronco ali, da árvore, da ansiedade, é o medo. O medo de algo que está no futuro. O medo do descontrole, o medo do desconhecido, o medo de morrer, o medo de ter doenças crônicas, o medo de não conseguir atender a uma determinada expectativa, medo da frustração. A ansiedade, ela é uma resposta ao medo. Não quer dizer que ela é sempre disfuncional, não quer dizer que ela é algo ruim. Na verdade, a ansiedade, filósofos falam e grandes nomes falam, né, que ela é como uma tempestade. A gente tem que aprender a lidar. O ser humano tem que aprender a lidar. Todos nós vamos vivenciar a ansiedade e existe forma normal de se relacionar com ela e uma forma anormal. E aqui a gente vai conversar sobre isso. Sintomas da ansiedade. Para a gente começar a entender, né, a ansiedade, então vamos começar a olhar para os sintomas. Você sabia disso? Você está vendo? Da parte física. Você sabia que diarreia, tontura, dor no peito, dor de cabeça, desequilíbrio, náusea, são sintomas da ansiedade? Tem muitas pessoas que enfrentam dores crônicas ou algumas outras dificuldades que não encontra nenhum diagnóstico, não encontra nenhum exame clínico que fale assim, você tem isso. E aí a última coisa que ela vai procurar é a psicoterapia, porque pode ser um problema emocional, pode ser um problema de, por exemplo, um acesso recorrente da ansiedade até que se tornou patológico e trouxe, de médio a longo prazo, essas reações. A tremedeira, formigamento, são sintomas, também são sintomas da ansiedade. A sensação do estômago embrulhado, a respiração rápida, ofegante, a falta de ar, e os cognitivos, que a gente até falou alguns já, né? São os medos, né? A dificuldade de concentração, a perda de memória, confusão, perda de objetividade. Sabe aquela pessoa, às vezes você repara, pessoas que têm um andar impaciente, que estão sempre com sensação acelerada, essa agitação psicomotora, isso traz falta de concentração, falta de foco, dificuldade de manter os seus objetivos, de cumprir suas metas até o final, de concluir um curso, de concluir, de fato, de ir até o final, porque você assume tantas frentes que você acaba ficando confuso. Confusão é uma palavra legal para representar essa parte disfuncional da ansiedade. E os comportamentos, que é isso, a fuga, o escape, né? Irritabilidade. Alguns dos comportamentos que estão aí, vocês estão vendo, né? E os emocionais, frustração, irritabilidade, nervosismo, tensão. Tá? Esses são os sintomas, separando pela parte física, cognitiva, comportamental e emocional, da ansiedade. Então você, que agora mais um questionamento para você mesmo. Porque você que está aqui, eu gostaria até de, além de te agradecer por estar aqui, te parabenizar, porque você está tendo interesse de, dentro do seu horário tempo livre, eu acho muito legal ressaltar isso, porque eu acredito realmente nisso, de buscar estar tendo contato com informação, com conhecimento, com reflexão, com autoconhecimento, com desenvolvimento, coisas que, se a gente não parar para se esforçar em fazer, a gente vai acabar ficando sempre no modo automático das coisas que
a gente vai vivendo e não vai saindo muito do lugar. Porque se a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Para que a gente tenha resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E aqui você vai estar semanalmente tendo contato com conhecimentos que não são tão usuais assim na cultura de quem não está tendo contato com esses estudos, né? Então, vamos lá. Uma pergunta. Como que é a sua relação com a ansiedade? Você agora vendo esses sintomas, vendo a gente trazendo esse assunto, conversando sobre isso, como você acha que é a sua relação com a ansiedade? Você considera normal ou anormal? Você tem esses sintomas, por exemplo, antecedendo um evento muito importante, uma apresentação, uma palestra, algo que você não faz na sua rotina, ou você tem esses sintomas todas as semanas, todos os dias quando seu chefe chega no trabalho, ou todos os dias quando você vai ter que falar na frente de outras pessoas. É importante olhar para isso. E aí, se você está tendo contato com esses sintomas de forma recorrente, aí eu te recomendo você buscar uma psicoterapia. Psicoterapia é a terapia com um psicólogo, que através sim desse processo vai ser analisado junto com o psicólogo, é um trabalho em conjunto. Eu recomendo as abordagens comportamentais, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vão ser, primeiro, né, vai ser feito uma formulação de como você desenvolveu suas crenças ao longo da sua vida, então experiências desde a infância, adolescência e presente, e a partir disso, e a partir do processo de autoconhecimento, vão ser trabalhadas técnicas em conjunto de forma gradativa, ou seja, do mais básico até o mais complexo, de percepção e reestruturação da sua cognição, da forma que você pensa e avalia as coisas que acontecem à sua volta. Isso é muito legal, você vê resultado, e o legal das abordagens da TCC é porque a proposta é que seja algo temporário, que você chegue na terapia com uma demanda, com essa queixa, que seja primeiro reduzido os sintomas, depois entendido todas as contingências, relações com esses pensamentos disfuncionais e comportamentos disfuncionais, e que você entenda a natureza disso, a raiz, para que não só apague o fogo, mas que tenha uma prevenção, uma proteção também na sua saúde mental. E você adquira recursos e ferramentas para depois sozinho lidar com tudo isso. Sozinho você vai ter lá vários tipos de ferramentas que você vai aprender na terapia, com a TCC, de como treinar a sua forma de avaliar a ansiedade e não ficar refém dela. A exposição recorrente, de uma forma bem breve, tá? Qual que é o problema, né, dessa parte anormal e disfuncional? O hormônio do cortisol, né, o longo contato com o cortisol, né, a pressão arterial e o açúcar no sangue, que proporciona essa energia muscular, de forma recorrente, pode trazer dores crônicas, né, transtornos de humor, questões de dificuldade de interpretação do espaço e de inteligência espacial, porque afeta uma parte do córtex pré-frontal esquerdo. E assim, por isso esses sintomas de baixa concentração, ou até de dificuldade com memória, né? E, ok, você entendeu os sintomas, como é essa relação normal e anormal, como fazer uma avaliação de saber se isso é algo recorrente ou se é algo esporádico, e se for esporádico está tudo bem. Agora eu gostaria que você entendesse, e que a gente já chegando para fazer a nossa conclusão, né, chegando próximo da nossa conclusão, os aspectos chaves da aprendizagem, que é como você aprendeu o seu comportamento ansioso. Né? E aí isso é algo muito pessoal. É por isso que o lugar dessas questões mais pessoais, geralmente, quando você não está conseguindo sozinho, né, ou junto com alguém que seja muito próximo, que tenha muita intimidade, é realmente na psicoterapia. E já quebrando o primeiro estigma da psicoterapia, não é um aconselhamento, é um lugar de desabafo. Na abordagem comportamental existe um trabalho feito com base na ciência que visa a resolução
das suas dificuldades em lidar com todas essas questões que a gente está conversando. Então, é entender que essa maneira, para se tornar disfuncional, ela teve aspectos chaves da sua aprendizagem ao decorrer da sua vida que impactam na forma que você pensa e na forma que você age hoje. E gostaria de trazer uma estratégia, uma primeira estratégia, para também te trazer um recurso aqui, real, em que eu já vi um resultado também. Essa estratégia, se a gente ler todas essas palavras que estão em amarelo, se tornam acalme-se, né? E cada letra representa um conceito dessa estratégia, né? Que é você aceitar as suas sensações. Primeiro, simplesmente aceitar. E aceitar o quê? Você olhar para as reações que você está tendo. Lembra os sintomas que a gente conversou? Então, você olhar, você parou naquele momento que está tendo, você percebe, pô, estou tendo aqui um pouco de palpitação, sensação de aceleração cardíaca, estou tendo um formigamento no pé, estou sentindo suor fora do normal. Então, você já percebeu que você está tendo ansiedade. Qual que é o natural que a gente aprende que a gente tem que fazer nessa hora? Esquivar, né? Fugir, buscar outras coisas. Mas não a proposta aqui do enfrentamento não é compensar, fugir, esquivar. Porque se você estivesse fazendo isso, você ia estar criando uma gama variada de emoções que a gente trouxe lá no começo, que são as emoções secundárias desadaptativas. Então, você não pode fazer isso. Isso que você aprendeu a fazer. Na verdade, você tem que se permitir a sentir, falar assim, eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Só de você nomeou, você fala para quem está do seu lado, eu estou ansioso. Um exemplo, né? Óbvio que é muito natural isso. Estou ansioso. Se você nomeou e trouxe para a zona do cérebro responsável pela racionalização. E aí, você agir, continuar agindo, mesmo com a sua ansiedade. Então, você não deixar de ir para a academia porque você está ansioso, não deixar de correr na praça, no parque porque você está ansioso, não deixar de fazer um trabalho em grupo do seu TCC porque você está ansioso, ou um simulado, ou uma prova. Não deixar de fazer as coisas pela sua ansiedade, é mesmo com sintomas você agir. E aí, partindo para o próximo conceito, é liberar o ar, porque lembra que um dos sintomas característicos é a hiperventilação, né, a aceleração do ar. Inclusive, se a gente fizer um teste, se a gente forçar aqui, respirar muito rápido, não vou fazer agora por conta do tempo, você vai ter você percebe que você vai ter algumas sensações de tontura, é como a ansiedade trabalha. O ar exige que o ar seja cada vez mais respirado mais rápido. Então, para que você continue no enfrentamento desse sintoma, é você liberar o ar, você inspirar mais devagar, prestar atenção na sua respiração e expirar mais devagar ainda. Expirar mais devagar ainda. E no final, que você termine de expirar, separa um pouco e volta o processo. Inspira e expira. Essa é uma maneira de, aos poucos, você quebrar essa hiperventilação e trazer oxigênio para o seu corpo. Tá? Então, mantenha, examine, sorria, espera. Que o último que eu gostaria de destacar é examine os seus pensamentos. Passou por todas as fases que eu falei, examine. Peraí, tá bom, já sei que eu estou sentindo, estou tendo isso, isso, aquilo, estou tendo ansiedade, já falei, já nomeei isso, já fiz o processo da respiração, a minha respiração já está mais calma, estou prestando atenção na constância da respiração, e agora você vai examinar os seus pensamentos. O que eu estou pensando, meu? Peraí, onde que eu estava que eu comecei a ter essas sensações? Aí você volta. Vamos supor, você estava no mercado. Aí você percebe, eu estava no mercado, eu estava fazendo compra, e aí eu fiquei tendo vários pensamentos do tipo, caramba, não tenho dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero. Aí esse foi o primeiro pensamento. Qual foi o outro? Ah, caramba, nessa idade era para eu ter dinheiro suficiente para comprar o que eu quero. Quando que eu vou ter dinheiro suficiente? Aí você começa a fazer um monte de perguntas relacionadas ao futuro, sabe? Não vou dar conta, nunca vou conseguir um trabalho que me pague o suficiente para comprar tudo que eu quero. Um exemplo, né, de uma situação. Essa foi a situação do estímulo. E esses foram os pensamentos disfuncionais. Não consigo, sou um fracasso. Aí chegou o pensamento quente, sou um fracasso, não consigo ter dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero no mercado. É um exemplo. Então, você examinou os seus pensamentos, você encontrou um pensamento quente. E aí, é você começar
a trazer pensamentos alternativos, nem que no começo seja forçado. Mas espera aí, será que eu sou um fracasso mesmo? Qual que é a evidência disso? Se eu for um fracasso, qual que é o pior que pode acontecer? Entendeu? Você trazer as perguntas. É importante destacar aqui duas coisas que eu quero destacar para a gente concluir praticamente, né? O problema não é a gente vivenciar as emoções, seja intensa ou não seja. O problema é quando a gente vivencia a consequência de não saber lidar com uma emoção, tá? Então, examine, avalie, entre em contato, examine os seus pensamentos e encontre um pensamento, substitua um pensamento mais funcional. Tá? Eu vi que tiveram alguns comentários, mas por causa do tempo, realmente não vai dar para responder, né? Mas eu vou tentar, em uma fala só, responder todos os sintomas de ansiedade, infelizmente não só antes de eventos, gabaritei todos os sintomas de ansiedade, infelizmente não só antes de... Tá bom, perfeito. Nesse momento, né, você tendo percebido que você gabaritou todos os sintomas de ansiedade, você encontrou o quê? Que isso é uma forma disfuncional de você estar lidando com essa emoção, com a ansiedade. Então, eu recomendo você buscar a psicoterapia. Eu mesmo atendo, faço atendimento online ou presencial, fico à disposição para todos que vierem do precursor ter realmente uma orientação, um encaminhamento. Se não vai ser eu que vou atender, eu vou encaminhar para alguém que possa, que tenha essa disponibilidade na agenda. Mas a psicoterapia é o lugar para você trabalhar todas essas dificuldades, caso vocês se reconheceram, né, do que eu falei até hoje, nessas 3 aulas. A psicoterapia é o lugar para trabalhar isso. Muito obrigado, boa noite. E você que ficou aqui, agradeço. Sinto honrado de estar aqui podendo compartilhar com vocês e até mais. Boa semana.